Lex Luthor com um visual clássico dos quadrinhos e um plano praticamente perfeito. Enfim, temos a presença do Milton Fine, o Brainiac de Superman e Lois, e também a participação especial de um rosto conhecido do Arrowverse que veio para Superman e Lois interpretar um personagem inédito, mas bem interessante dos quadrinhos da DC. É isso que a gente vai ver neste vídeo de análise do 8º episódio de Superman e Lois, migrando para o final épico desta série. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, solta a vinheta! Eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no canal, a mais um vídeo aqui no canal de análise de Superman e Lois. Estamos chegando na reta final, na reta derradeira dos episódios finais desta que é, como eu já mencionei várias vezes aqui no canal, a melhor série em live action baseadas em um quadrinho da atualidade. E nesse antepenúltimo episódio de Superman e Lois, temos um episódio bastante focado no Lex Luthor e no seu plano de vingança. O episódio começa com o Lex adquirindo o visual clássico dele nos quadrinhos, ele retirando a barba que o Lex Luthor tinha aqui em Superman e Lois e ficando completamente careca e completamente sem barba, usando um blazer lá estiloso. Isso tudo para se preparar para dar início ao seu plano final de vingança contra a Lois Lane. E para isso, ele, instruído pela sua fiel braço direito na série, que é a Amanda, vai participar de uma entrevista com um jornalista polêmico dentro do universo da DC. E esse jornalista já nos é a grande participação especial deste episódio de Superman e Lois. Trata do Godfrey. Godfrey, para quem não sabe, é um personagem recorrente nas histórias da DC. Trata-se de um jornalista que é contra os super-heróis. A sua abordagem nunca é a favor dos super-heróis e sempre contra. E aqui o Lex Luthor é entrevistado por essa versão do Godfrey para meio que jogar a opinião pública contra a Lois Lane, acusando-a de ter sido a responsável por levá-lo à prisão, como ele havia sido preso, por um crime que não cometeu durante 17 anos em que ele ficou preso. E essa participação especial de quem está interpretando esse personagem indigesto dentro da DC, que é o Godfrey, é ninguém mais, ninguém menos do que o ator que deu vida ao Flash Reverso no Arrowverse, o Tom Cavanagh. Acho que eu falei o nome dele corretamente aqui. E ele aparece como o Godfrey, sendo responsável por entrevistar o Lex Luthor ali no topo da Luthor Corp. E o Lex Luthor acusa a Lois Lane aí de ter manipulado as informações, levando ele à cadeia, né? E fala inclusive que a Lois, ela só retirou as acusações, se retratando com relação às acusações que ela fez, que levou ele à prisão, porque ela tinha se tornado amiga da mulher do Bruno Mayheim ali. E o Godfrey ainda fala, não, mas a Lois alega que ela só conheceu a mulher do Bruno Mayheim durante a fisioterapia. E o Lex fala que não, que elas sempre foram amigas. Mas quando a mulher do Bruno Mayheim se revelou como sendo a onomatopeia, a Lois se viu obrigada a mostrar a verdade para tirar o dela da reta. E nesse meio tempo, o Lex ainda convida a Lois para um debate ao vivo transmitido pelo Godfrey para que ele possa desmascarar a Lois. Nesse meio tempo, a gente vê ali que o John Iris e a Natalie estão ali meio que em processo de dúvida sobre quererem ou não continuar trabalhando ali para o DoD. O John Iris está muito empenhado em continuar ali nessa sua função de
exercer um poder mais ativo dentro do DoD agora que o General Lane morreu. Mas a Natalie já tá ali com um sentimento de que ela não quer mais isso, porque ela estava fazendo aquilo apenas para agradar o General Lane. E agora que não tem mais o General Lane, isso não é mais necessário. Nesse meio tempo, a gente descobre que a Lois está praticamente curada do seu processo de câncer. Quando ela e o Clark estão saindo ali do hospital, elas veem a entrevista do Lex ali com Godfrey e chamando ela para um debate. O Clark alerta a Lois de que isso não passa de um plano do Lex para tentar jogar a opinião pública contra a Lois, e que o fato dele escolher ali cobertura da LexCorp demonstra que não nada mais é do que uma armadilha muito bem elaborada pelo Lex. Mas mesmo a Lois tendo consciência disso, ela entende que ela precisa defender ali a sua honra como repórter. E quando eles estão ali lá na Gazeta de Gotham, tem uma manifestação anti-Lois, pró-Lex ali, alguém joga um tijolo, o Clark demora alguns segundos para reagir e consegue, mesmo demorando alguns segundos, impedir que esse tijolo acerte a Lois ali. Só que o John Waters percebe que a reação do Clark está mais lenta do que costumava ser. E ele realiza um exame ali no Clark e descobre que o coração do General Lane, por mais que tenha sido infectado com o sangue do Clark e com Kryptonita X, ele está sendo rejeitado pelo corpo do Clark, pelo corpo kryptoniano do Superman. E com isso está afetando as habilidades do Homem de Aço. Ele está perdendo a audição. Gradativamente, a cada dia, ele vai se tornando mais fraco fisicamente. E gradativamente, também, ele vai perder, eventualmente, todos os seus poderes, se tornando humano. Até que o coração do General Lane venha a falhar. O John Waters até fala para o Superman que ele deve ter no máximo o máximo de tempo que esse coração, que era o coração do General Lane, teria se ainda estivesse no corpo do Lane. Então ele passa meio que essa sentença de morte aí para o Superman. Com isso, a Lois acaba acertando ali o desafio do Lex ali para debater um pouco sobre a incriminação que a Lois fez com relação a ele. E os jovens, né, o Jordan e o Jonathan, estão ali tentando apagar o incêndio porque eles estão famosos, né? Então o pessoal da internet está tudo ali com fã-clube, correndo atrás deles em Smallville. Por causa disso, a Candace, a namorada do Jonathan, está se sentindo extremamente pressionada, resolve terminar com ele, e aí eles vão lá junto com a Natalie para tentar convencer ela a não terminar. E nesse meio tempo temos o debate ali com o Lex. O Lex mostra uma filmagem que ele gravou lá quando o Clark vai tirar satisfações com ele e os dois caem na porrada ali no episódio 5, em relação ao fato de que ele tenha mandado o Otis, né, aquele capanga lá, matar a Lana. Ele mostra isso, claro, com algumas edições, mostrando meio que como se o Superman tivesse surtado e tentado ameaçar o Lex, porque segundo o discurso do Lex, ao contrário do que a Lois está fazendo, não é o Lex que está assediando e tentando acabar com a família da Lois, mas sim ao contrário, é a Lois que, junto com o Superman, que está tentando ameaçar ali a vida do Lex Luthor. Ele está se fazendo ali de bonzinho. Todos ficam bem impactados com as imagens, só que a Lois tem uma carta na manga, que é ninguém mais, ninguém menos do que a Elizabeth Luthor. E quando ela ameaça trazer a Elizabeth Luthor como uma prova cabal de que é o Lex que está fazendo isso, esse plano de vingança, que tudo que aconteceu em Smallville foi por causa do Lex, é que Amanda entra em ação e aciona o Brainiac, o Milton Fine, que no início do episódio tinha meio que fingido o acidente de carro para ser resgatado ali pelo John Waters e pela Natalie, e hackeou o uniforme dos dois. E quando o Brainiac faz isso e hackeia as armaduras do Aço, né, do John Waters e da Natalie, ele mostra como que é o plano elaborante e quase perfeito do Lex, que é atacar as bases que mantém a Lois em pé por várias vertentes. Ao mesmo tempo, ele está ali na entrevista com Godfrey, tentando acabar com toda a moral que a Lois Lane tem no mundo jornalístico, como uma jornalista
íntegra, ele também ataca outras vertentes. Ele manda essa armadura do John Ares hackeada pelo Milton Fine, pelo Brannick, pegar o John Ares, colocar ele dentro da armadura e ir lá na Luthor Corp, atacar a Luthor Corp para tentar derrotar o Superman. E ao mesmo tempo a outra armadura, que é a armadura da Natalie, vai atrás do Jonathan e do Jordan para tentar matar eles. E aí temos um momento bastante interessante da luta entre essa armadura da Natalie com os meninos, com os filhos do Superman, com o Jordan e com o Jonathan, que inicialmente a Natalie tenta ali desativar com o sistema de voz a armadura, mesmo assim não funciona, e os dois acabam usando sua visão de calor para simplesmente desintegrar ali a armadura da Natalie. Nesse meio tempo, a armadura do John Ares, com o John Ares dentro, mas sem controle nenhum dela, vai em direção à Luthor Corp, e o Superman é obrigado a entrar em ação, e tudo isso fazia parte do plano do Lex para falar, ó, quando a Lois estava para demonstrar ali a sua inocência, o Superman interveio. Então, talvez ela não seja tão inocente assim. Durante essa luta contra a armadura do aço do John Ares e o Superman, o Brannick vê que a armadura não é tão forte assim o suficiente para derrotar o Superman, libera o John Ares da armadura no meio do espaço e vai embora com a armadura, e nisso o Superman tem que escolher entre seguir ali a armadura do Ares ou salvar o próprio John Ares. Ele acaba salvando o próprio John Ares, e quando ele volta para o espaço para tentar usar a super audição para encontrar a localização da armadura, como a audição dele está prejudicada devido aos poderes dele estar falhando, ele não consegue localizar, e com isso o Lex consegue atingir o Superman e a Lois Lane por várias vertentes. A vertente moral da repórter Lois Lane, a vertente heróica do Superman, já que, teoricamente, sem motivo aparente, ele destruiu uma propriedade do Lex, e também a questão afetiva dos aliados do Superman, que agora estão desarmados, e também da questão dos filhos, que também foram ameaçados. Então é um plano praticamente perfeito, com várias vertentes atingindo ali os pontos vitais daquelas pessoas que são mais próximas ao Clark e à Lois. No geral, esse episódio talvez não tenha sido tão épico quanto foi o episódio da pancadaria entre Clark e Lex, e nem um pouco tão bem roteirizado como foi o episódio 7 da revelação do Superman. Mas continua sendo um episódio muito bom, trazendo elementos bem interessantes dos quadrinhos, né? E uma coisa interessante que vale ser ressaltada sobre esse episódio é que sabemos que essa versão do Lex Luthor de Superman e Lois não é um gênio da computação, como a gente vê ele sendo tratado em várias adaptações dos quadrinhos da DC. Não, ele é apenas um cara bastante rico, um Bruce Wayne da vida, com dons para a criminalidade e para o dom da cara dura, de mentir na cara dura, igual ele mente ali na frente do Godfrey. E os pontos mais interessantes desse episódio, com certeza, são a participação do Tom Cavanagh como o Godfrey, o Tom que ficou bastante conhecido aí por interpretar o Flash Reverso no Arrowverse. E também, finalmente, temos aí a personificação humana aí do Milton Fine, que é a versão humana, ou melhor dizendo, é o nome dado para a versão humana do Brannick nos quadrinhos da DC. No geral, eu achei um episódio muito bom. Para ele eu dou uma nota 8, não é melhor do que o 7, mas continua entregando um bom episódio de Superman e Lois. Já temos, inclusive, e isso aqui é importante ressaltar, imagens do 9º e penúltimo episódio de Superman e Lois, que nos traz a revelação do confronto final entre Lex Luthor e Superman. Essas imagens nos confirmam que, ao contrário do que eu especulei aqui, não vamos ter um segundo vilão na parte final de Superman e Lois, como foi que ocorreu na segunda temporada de Superman e Lois e na terceira, onde começou-se com um vilão e a partir da metade das temporadas, o vilão, o Big Boss da temporada aparecia. Eu conjecturei aqui no canal, em vídeos anteriores de análise de Superman e Lois, de que esse Big Boss poderia ser o Milton Fine / Brannick, que viria a substituir o Lex Luthor. Mas não, o Lex Luthor vai ser o Big Boss de toda a temporada. Ele vai ser sim o grande vilão de toda essa última temporada de Superman e Lois.
E o sneak peek do 9º episódio já nos mostra exatamente isso, que de alguma forma ele conseguiu terminar por completo a transformação do Doomsday. E o Doomsday aparece em Smallville para enfrentar derradeiramente o Superman com o intuito de agora sim acabar com o Superman de uma vez por todas, sem dar uma chance de um novo retorno à vida ao Superman. Nesse sneak peek a gente vê que o visual do Doomsday é Ctrl+C, Ctrl+V dos quadrinhos. Está muito bem feito, muito top. O episódio 9 de Superman e Lois já saiu nos meios não convencionais, eu ainda não assisti, preferi fazer primeiro esse review e depois desse review pronto assistir para trazer para vocês as minhas impressões sobre o penúltimo episódio, mas isso já me chamou muita atenção, eu já achei muito foda o que vai vir aí na reta final de Superman e Lois. Além disso, antes da gente encerrar o vídeo, eu quero falar com vocês também sobre um momento muito interessante desse 8º episódio de Superman e Lois, em que, no preparatório do Lex para a entrevista com o Godfrey, no seu plano de desacreditar a Lois Lane, ele parece ter uma crise de ansiedade. Só que nessa crise de ansiedade do Lex, 2 pontos são bastante interessantes da gente ter um debate ou uma prévia análise aqui. O primeiro ponto é que no momento que ele tem essa crise de ansiedade, ele começa a escutar longe as pessoas conversando, o batimento cardíaco das pessoas, o amassar dos copos, os piscar dos olhos, o ranger dos esqueletos das pessoas, meio que deixando entender que o Lex está meio que adquirindo a super audição. Isso nos lembra a primeira temporada de Superman e Lois, quando Jordan começa a ter os poderes. O primeiro poder que ele desperta é a super audição, e é exatamente da mesma forma retratada aqui com o Lex. Ele começa a escutar o batimento cardíaco das pessoas, ele começa a escutar as pessoas conversando longe, o ranger dos ossos, barulho de copo sendo apertado de forma bem alta. Então isso nos remete ali à origem dos poderes do Jordan, nos deixando entender que o Lex também está desenvolvendo poderes kryptonianos. O que complementa esta cena é o fato de que a cena nos mostra sonoramente o batimento cardíaco do próprio Lex. E aí surge uma teoria bastante interessante que pode ser confirmada ou não nos episódios finais de Superman e Lois, que é o fato de que o Superman, como eu falei, está perdendo ali os seus poderes porque o corpo kryptoniano dele está rejeitando o coração humano do General Lane. Aqui o Lex pode fazer um paralelo com relação ao Superman. É bem verdade que a gente viu o Lex esmagando um coração na frente do Jordan e dizendo que aquele coração era o coração arrancado pelo Doomsday no início da última temporada de Superman e Lois do Superman. Só que quem garante que aquele coração era realmente o coração do Superman? Não há uma comprovação de que aquele coração que o Lex trouxe é realmente o coração do Superman. E a teoria diz que o fato do Lex estar desenvolvendo super audição e a gente conseguir escutar os batimentos cardíacos do Lex nessa cena, o Lex colocou o coração do Superman dentro do seu corpo. E por isso ele está ganhando poderes kryptonianos. Se essa teoria for verdade, isso também casa com o final do episódio, em que a gente vê que o Milton Fine, após hackear a armadura do aço, ele vai lá e faz melhorias nessa armadura, transformando ela numa armadura mais tecnológica do que já era. E até mesmo o Lex, quando vê essa armadura, fala que ela é uma armadura matadora. Aí entra uma teoria minha. E se essa armadura, além de melhorar todo o equipamento, todo o maquinário, toda a tecnologia que ela já possuía, que foi construída pelo John Harris, também for responsável por amplificar esse início de controle dos poderes kryptonianos que o Lex está tendo nesse episódio, porque a gente já sabe que no final de Superman e Lois, pelos vazamentos que a gente já teve, o Lex vai usar essa armadura do aço aí para enfrentar o Superman. Então, talvez essas melhorias que o Milton Fine Brainiac fez na armadura sirvam exatamente para desenvolver mais rápido os poderes kryptonianos que
estão sendo desenvolvidos dentro do corpo do Lex nessa armadura. Ou seja, a armadura ia mais amplificar mais rapidamente o desenvolvimento desses poderes. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E eu quero saber de vocês. Vocês concordam comigo? Vocês acham que o Lex pode sim estar desenvolvendo poderes kryptonianos, tendo colocado o coração do Superman em si mesmo, e assim fazendo esse paralelo com o Superman, que agora está perdendo seus poderes e muito provavelmente vai se tornar um humano? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. É claro! Bem, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!